Olá, sejam muito bem-vindos ao Mapa Podcast, o seu mapa que é um verdadeiro guia para o sucesso no mundo dos negócios. Eu sou Rosana Oliveira, especialista em autoliderança, soft skills e conduzir empresários e empreendedores a uma jornada de sucesso no mercado de trabalho. Nosso assunto de hoje vai de encontro ao que muitos empresários e empreendedores negligenciam desde o início na sua trajetória empresarial. E a convidada de hoje é a doutora Lidiane Cardoso. Lidiane, bem-vinda. Muito obrigada. Que honra estar aqui. Finalmente recebi esse convite e adorei. É um privilégio. Quero muito poder compartilhar e agregar na vida desses empresários. Como eu já disse, né? A sua expertise, ela vem de encontro aos assuntos que os maiores empresários já negligenciaram, os pequenos estão negligenciando e não tem noção de quanto isso pode custar lá na frente, o preço que a pessoa vai pagar, que a empresa vai pagar por isso, né? Nós vamos caminhar aqui durante todo este episódio, trazendo a sua história, as suas aspirações, as suas conquistas, os seus objetivos, mas muito também do seu conhecimento para que as pessoas possam olhar com um pouquinho mais de atenção a esse lado que é o direito trabalhista empresarial. Então, nós vamos construir aqui uma jornada que se chama O Mapa. São alguns pontos que nós, ao final, vamos fortalecer e mostrar para o público de casa como eles já podem aplicar. Esse empresário ele já pode começar a tomar essa atitude, essa ação para construir o verdadeiro sucesso aí na sua jornada empresarial, olhando para todos os aspectos principais da empresa. Bacana. Combinado? Demais. Bacana demais. Vamos lá. Então, vamos lá. Quem é, antes de qualquer coisa, eu gosto de saber quem é a pessoa. Quem é a Lidiane, a Lidiane, por trás da doutora Lidiane? Bacana. Sou hoje uma esposa, sou a Lidiane advogada, a Lidiane amiga, a Lidiane sócia, então eu acredito que todas essas facetas, por mais diferentes que sejam, elas se conectam, né? Todas elas compartilham os mesmos valores, os mesmos princípios, mas tudo começou com a Lidiane filha. A Lidiane filha que viu os pais indo empreender, indo desbravar. E minha mãe costureira, meu pai motorista de ônibus, e eles sem nenhum suporte, sem nenhuma estratégia, sem nenhum apoio, eles resolveram abrir uma fábrica de roupa. E lá eu via eles, muitas das vezes, sendo reféns dos próprios funcionários dentro da empresa. Eu via muitas das vezes eles tirando do deles, agindo de uma maneira extremamente correta, como se todas as ferramentas se esgotassem e, mesmo assim, eles não enxergavam ali nenhuma alternativa para efetivar uma relação tranquila e segura. Então, eu acredito que hoje a Lidiane doutora em Direito do Trabalho Empresarial, ela existe por conta da minha Lidiane filha, né? Eu fui ver isso e lá alguma coisa já piscava. Eu queria entender aquela relação, eu queria entender como que aquilo começou a fazer. Como assim? Não existe uma alternativa, não existe uma solução. O que é? Então, fui para a faculdade do Direito, já sabia que eu queria Direito, e aí eu fui na faculdade do Direito. Quando eu encontrei o Direito do Trabalho, algo que realmente pudesse me esclarecer aquilo que sempre me incomodou, na hora eu já sabia que era. Então, desde então, eu me dedico a isso e me dedico desde então a entender esse lado que muitas das vezes é mal interpretado, que é o lado do empresário, né? Que é o lado do empreendedor.
mas que muitas das vezes também não é visto por eles todas as alternativas que tem ali disponível para poder fazer uma relação mais equilibrada, mais tranquila, mais segura. Porque muitas das vezes eles chegam para sentar comigo e falam: eu quero que tudo acabe, eu vou fechar, não aguento mais funcionário, não quero lidar com pessoas, não existe legislação trabalhista no Brasil, quero desistir. Mas muitas das vezes é porque eles não tiveram acesso às informações no momento certo. Eles não tiveram a possibilidade de utilizar todas as ferramentas que estão ali disponíveis. Isso é muito legal que você trouxe da sua história, da sua casa. Você viu uma dor desde sempre e você ficou pensando como posso um dia resolver isso para que outras pessoas não precisem passar o que meus pais estão passando. E você vendo isso no dia a dia, né? Não, e aí veio a sua estudar, veio a sua transformação de Lidiane para a doutora Lidiane, claro. Me conta quais são os principais desafios assim que você enfrentou quando você fez essa... Não é transição, que as duas coisas caminham junto, né? A gente sempre fala que o CPF e o CNPJ, eles caminham juntos, a empresa e a pessoa física, né? Pessoa jurídica e pessoa física, elas estão sempre interligadas. Quando a gente está mal, pessoa física, a gente talvez comece até a deixar alguma coisa de lado e não entregar o melhor como jurídico. Mas quando você fez essa transição, quais foram os maiores desafios assim que você viveu? Falar assim, pronto, e aí, agora? E agora? Chegou a hora de realmente enfrentar, pegar tudo que eu aprendi, colocar em prática, buscar aí um caminho, buscar um cliente, abrir um negócio, porque aí a gente já começa a falar sobre negócio. Bom, olha só, a leitura que eu tenho é que os desafios, eles não somem, né? Eles só vão mudando as facetas deles ali, a visão, porque cada ano, cada etapa, cada semestre que a empresa passa, alcança uma meta, alcançou um objetivo, o objetivo muda, o desafio muda. Então, existem sempre desafios. E, assim, o que eu enfrentei assim, nesse momento de transição, de entender que eu queria descobrir como eu advogava, como eu seria uma profissional, foi quando eu entendi que eu não teria essa liberdade dentro de nenhum outro escritório, que eu não teria essa autonomia trabalhando para alguém. Eu entendi que eu só conseguiria fazer o meu trabalho, o meu serviço no meu negócio. Então, eu quis buscar essa liberdade, eu quis me descobrir enquanto empresa, eu quis me descobrir quem seria eu fazendo o meu. Então, eu fui nesse formato de uma maneira mais desafiadora, né? Vamos dizer assim, assumir um risco para tentar descobrir quem seria eu de uma maneira assim livre. Faz muito sentido você falar sobre o desafio, assim, a cada etapa, a cada fase, ele mudar é como um videogame, né? Quem gosta de videogame dá para entender que você passou de fase, você teve uma conquista, mas a próxima fase vai mudar o desafio, você vai continuar. Não é porque passou de fase que vai acabar o desafio, é a próxima fase. E eu acho que a questão da liberdade foi o que mais me impulsionou a empreender, mas acabou sendo um desafio por também estar livre demais. Como lidar com essa liberdade? Como administrar essa liberdade? Como ser adulta, né? Porque aí você com você mesmo, é você com seus horários, é você com as suas responsabilidades, com as suas obrigações, você não tem que trabalhar para ninguém, então você não tem prazo com ninguém, você não tem compromisso com ninguém. Então, esse senso de autorresponsabilização, acho que foi... Isso daí a gente fala assim, autoliderança, você se liderar antes de liderar o outro. Porque tem pessoas, às vezes, ela está com uma experiência muito grande, consegue liderar muito bem um time, mas como ela se lidera? Como ela lidera os desafios, o tempo, a agenda, o cliente, as responsabilidades, as coisas quando não estão saindo do jeito que deveriam, do jeito que a gente imagina que deveria sair, né? Então, isso daí vem de encontro ao que você teve que viver. Criar uma maneira de se autoliderar com eficiência para você chegar onde você está. Mas antes da gente falar de onde você está, teve um início do escritório. Teve.
E eu acredito que entender a necessidade do escritório enquanto sociedade foi entender justamente como eu enfrentaria os meus desafios de uma maneira mais eficiente. E foi em busca de uma pessoa, na verdade, nem foi em busca, foi em encontrar uma pessoa que poderia compartilhar comigo essas responsabilidades, que também estava passando pelo mesmo momento, que tinha as mesmas dores, as mesmas inseguranças, e inseguranças e seguranças em momentos e situações opostas, o que nos fazia completar enquanto sócios, enquanto empresários. Então, nós nos juntamos para nos unir e também ter mais força para enfrentar esses desafios. E como é que foi isso? Você já conhecia o Rodrigo, não conhecia o Rodrigo, né? Agora a gente está falando até o nome do Rodrigo, já falei o nome do seu sócio. É, isso. Né? E vamos deixar aqui para o pessoal de casa. Acompanhar. Deixa pro pessoal de casa. Isso mesmo, acompanhar. Qual é o escritório? O nosso escritório hoje, eu, enquanto Lidiane Cardoso, juntei com o Rodrigo Sagioro. E hoje nós formamos o escritório Cardoso Sagioro Sociedade de Advogados. Acompanha lá, é @cardososagioro.adv. É bacana, conteúdo prático todos os dias. E antes dela contar mais aqui pra gente, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, para todas as quintas-feiras você receber a notificação em tempo real dos novos episódios e assistir o episódio completo na íntegra. Também você pode ouvir pelo Spotify, do carro, da academia, na viagem. Você pode ouvir na íntegra todos os episódios pelo Spotify e no canal do YouTube. Que bacana. Agora, voltando. Você já conhecia o Rodrigo? Não conhecia o Rodrigo? Como que foi esse encontro de vocês? E é uma história bacana, porque muitas das pessoas se assustam, né? Assim, ficam surpresos quando eu conto, porque nós formamos na mesma faculdade. Na metade da faculdade, nós estudávamos na mesma sala, mas nós não tínhamos nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de troca, nada do tipo. E quando eu formei, nós fomos dividir uma sala, na verdade, juntou eu e mais duas amigas nossas, na época, em comum, eu e mais duas, e nós fomos dividir uma sala. E aí eu me lembro de falar, olha, nós estamos começando agora, eu preciso encontrar aqui um advogado homem, porque eu tenho certeza que vão ter clientes que vão bater naquela porta e vão se recusar a ser atendidos por mulheres. Nós sabemos como que na advocacia existe um preconceito ainda muito massivo acerca, né, do sexo, do tempo, porque as pessoas enxergam um bom profissional na advocacia em relação ao tempo de experiência dele. Então, eles descredibilizam o recém-formado, quando é uma mulher, então mais ainda. Aí elas falaram assim, olha, mas para trazer um homem único que eu sei que, né, teria ali uma certa tranquilidade de lidar com ele no dia a dia, seria o Rodrigo. Eu falei assim, não, para mim... Vamos embora, vamos só fazer acontecer. Isso, Rosana, nós colamos grau em janeiro, nosso escritório já estava funcionando em março. Então, nós já tínhamos muito decidido que nós queríamos um escritório, que nós queríamos advogar. Não teve essa do vamos estudar, vamos ver o que dá, e muita gente toca a advocacia como plano B, C, não deu no concurso, não consegui trabalhar com fulano, não entrei naquele cargo que me prometeram, mas não é assim. Então, assim, a advocacia é uma carreira que nós sonhamos desde lá da faculdade, que nós tínhamos certeza acerca disso. Então, hoje nós somos um escritório formado com 2 advogados que já sabiam o que queriam desde o começo. Então, nós nos conhecemos, né, lidando. Acabou que essas 2 amigas nossa à época trilharam caminhos diferentes. Elas nem eram daqui, da nossa região. E aí nós seguimos, caminhamos juntos. Que coisa interessante que você falou. Quando a gente fala de sucesso, a gente fala de vários pontos, inclusive nós vamos falar aqui de alguns passos principais, né? Os 5 passos, 5 pontos, enfim, do caminho do sucesso de uma jornada de um empresário. Nós não estamos falando nem só de advocacia, mas quando você falou assim, de vocês formaram em janeiro e março vocês já tinham o escritório, já estavam com o escritório funcionando, isso traz para a gente uma palavra chamada decisão, atitude. Muito importante para todo empresário, para todo empreendedor.
faz muito sentido porque se vocês não tivessem tomado uma decisão naquele momento, talvez hoje vocês e o Rodrigo não teriam a carreira que vocês têm, o escritório que vocês têm, o nível dos clientes que vocês têm. E aí a gente traz isso para que às vezes a pessoa fica esperando muito tempo, esfria, começa a se questionar muito, perde o time, perde o ritmo e começa a se perguntar se fez a coisa certa ou não. Então, quando você está ali e já faz da forma que vocês fizeram, já começou, teve atitude, teve coragem de enfrentar isso já logo de cara, você está deixando todas as objeções, as próprias objeções de lado e colocando as coisas para frente para acontecer, para dar certo. Isso é verdade. Isso é verdade. E quando nós decidimos, nós assumimos riscos. E, assim, eu acho que está muito ligado à tomada de decisão. Não quer dizer que vai ser uma tomada de decisão sem risco, segura, tranquila. Você só tem que ver o mínimo ali, né, das possibilidades. É isso que eu falo em relação aos meus clientes no âmbito do direito do trabalho. Olha, você tem que estar aqui com todas as alternativas, com todas as variáveis. Quais são os seus riscos efetivos? Qual é o seu grau de passivo para que você possa tomar uma decisão cada vez mais pautada dentro da sua consciência, de uma maneira estratégica. E é isso que nós fizemos à época. E sem nenhuma teoria, eu acredito que a gente brinca até hoje, é tudo muito no rumo, sabe? Muito no rumo. Vamos fazer, vai acontecer, vai ir. E, inclusive, hoje nós já nos encontramos em um momento que nós cada vez mais buscamos instrução para sedimentar cada vez mais as nossas tomadas de decisões. Então, hoje a gente já não tem mais essa necessidade do fazer de acordo que é vamos embora, vão indo. Vamos fazendo. Onde é claro que lá nós lidávamos com um risco muito menor. Era eu e ele, né? Ele ainda no amparo dos pais, eu com o amparo dos meus pais, eu não era casada à época. Então, quer dizer, olha isso, é eu e ele, deu errado, cada um segue seu rumo, vida que segue. Hoje nós temos um time, nós temos pessoas que dependem da gente, esperam um salário, esperam a contraprestação, esperam ali, né? Eu sou responsável por muitas famílias hoje em dia. Então, eu acho, na verdade, eu tenho certeza que esse é um dos nossos principais diferenciais quando lidamos com os nossos clientes que também são empresários. A gente carrega a mesma bagagem deles. A gente carrega o mesmo peso de responsabilidade deles. Então, quando eu falo com um cliente, falo com um empresário acerca daquele time de profissionais, de funcionários que eles têm ali dentro, eu sei exatamente das inseguranças que ele passa, eu sei exatamente dos momentos que, às vezes, eles têm que contornar mesmo, fazer e depois organizar, que tem que... Olha, mas a minha prioridade, o orçamento, o 13º, as férias, a rotatividade do time, isso tudo são dores efetivas e reais que eu sei do que ele está falando. Eu passo por isso. Além de ter visto vários outros casos, outras situações, outros clientes passando por aquilo, eu também sei. Então, hoje vocês estão localizados conceitualmente na melhor região assim, de Juiz de Fora, uma região central, onde tem acesso muito fácil aos clientes. Vocês estão numa casa linda, né? Um ambiente aconchegante, acolhedor, onde a pessoa tem toda a privacidade para ser atendido, todo empresário que for atendido por vocês. Mas e quando vocês chegaram lá, como é que foi assim? Que existe uma história de que vocês chegaram, sentaram no chão e não sabiam nem olharam assim, e agora, né? Numa casa daquele tamanho, vamos dizer assim, ou seja, a casa era do tamanho dos sonhos de vocês ou a casa já está pequena para os sonhos de vocês? Bom questionamento. Eu e o Rodrigo, várias vezes, a gente se pega questionando que durante toda a nossa trajetória, sei lá, se existe algum momento que a gente parou para vibrar acerca das nossas vitórias. E eu entendo que esse é um dos principais pontos de atenção que nós temos que ter. E talvez um dos momentos que a gente mais reflita sobre as nossas conquistas, sobre o nosso crescimento, sobre o momento que nós estamos, são momentos como esse.
momentos que a gente para contar, para conversar. Esses dias mesmo eu estava ouvindo um áudio de um cliente nosso que começou bem no começo, sabe? Que acreditou. E eu falo para ele, você tem um apreço muito grande aqui. Você foi um dos primeiros clientes, o cliente que reconheceu, que acreditou, e até hoje ele está lá com a gente. Fala assim, quando eu escuto o áudio dele falando assim, não, porque vocês cresceram muito, que não sei mais o quê. Assim, a preocupação dele de até conseguir continuar lá dentro, sabe? Com medo, às vezes, de um aumento e tal. Mas ele enxerga a gente num valor tão maior, sabe? Do que ele efetivamente nos entrega ali, que eu falei assim, caramba, olha só onde nós estamos, olha só onde nós chegamos. São momentos como esse que, às vezes, eu paro para refletir e entender, sabe? É realmente legal. Porque, às vezes, a gente está tão preocupado no próximo passo, na próxima decisão, onde nós ainda queremos chegar, onde nós ainda queremos alcançar, o que não está legal aqui, tem que ajustar aqui, ali e tal, que a gente não para se autovalorizar também. E ver o trajeto que a gente já percorreu, né? A gente está na estrada, e aí a gente olha, como a gente está olhando para frente, a gente está sempre questionando, nossa, será que eu dou conta de chegar lá? Será que falta muito? Será que eu vou chegar cansada? Será que vai dar tudo certo? Falta muito ainda, e aquela questão de falta muito, só que a nossa caminhada e a nossa jornada no ramo empresarial, como empreendedores, como empresários, ela nunca termina, né? Não. Então, a estrada nunca tem fim. E aí, a gente esquece, às vezes, foca tanto em olhar para frente, igual você falou, que esquece de olhar para trás e ver o quanto a gente já caminhou. Comemorar cada pequena conquista, cada pequeno passo, porque ele, somado um com o outro, é que vai determinar o trajeto que a gente vai fazer daqui para frente. Eu aprendi uma coisa, Lidiane, que faz muito sentido na minha vida, na minha trajetória. Brindar e comemorar cada pequena conquista. Quando a gente espera muito, grandes conquistas para brindar e para comemorar, a gente não se prepara para comemorar as grandes. E aí a gente não consegue enxergar isso que a gente está falando agora, da trajetória que a gente já fez, da estrada que a gente já passou, dos desafios que a gente já passou. Quando a gente olhar para trás, talvez a gente olhe e pense, já foi mais difícil do que é. Óbvio, são novos desafios, novas experiências. Vamos desbravar coisas novas. E até novos erros e novos acertos. Uma vez eu escutei uma coisa que fez muito sentido sobre isso, que vamos assim, até para errar, que a gente erre novos erros, não os mesmos. Faz muito sentido. E que a gente olhe o nosso copo sempre mais para meio cheio do que meio vazio. E se a gente olha para trás, é o que vai de encontro com o que você falou. Não, e é verdade, a gente tem cada vez mais se policiado para momentos. Nós, inclusive, né, compartilhando uma rotina interna nossa, toda sexta-feira nós estabelecemos como um momento de que cada um coloca suas vitórias. Todo mundo do time senta, cada um compartilha a vitória da semana, que nós falamos, que a gente quer entender o que cada um ali trouxe de vitória e a percepção que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali foi uma conquista, que é importante para o time. E isso vem nos obrigando também, enquanto empresa, né, eu e o Rodrigo refletir sobre cada vitória. Muito bom. Agora, falando nisso, em cada vitória, em cliente, você falou sobre um cliente que está com vocês desde que vocês começaram, que viram o crescimento de vocês, que, óbvio, que faz parte, se você estivesse escrevendo um livro hoje, ele estaria com certeza no livro. E se ele ouvir esse podcast, eu tenho certeza que ele vai saber que é ele. Eu como escritora, eu sei muito bem que quando a gente vai escrever a nossa jornada, a nossa história, a gente vai sempre olhar e reconhecer aquelas pessoas que fazem parte desse caminho. E hoje, vocês atendem grandes empresas, grandes clientes, renomados, vocês trabalham com vários serviços dentro do escritório, você é muito focada no direito trabalhista empresarial, mas tem outras áreas também que o escritório atua, né? Fala um pouquinho para o pessoal quais são as áreas. Sim, hoje nós hoje nós conseguimos formar um time, né? Então, hoje não é só eu e o Rodrigo, o que antes era. Né? Antes era tentar descobrir o que nós tínhamos que fazer para cada demanda, porque é assim quando você forma.
E eu acho que em todas as áreas, né, nós formamos e descobrimos no mercado de trabalho como que é a prática, né? Como que é ali a realidade. Então, hoje, além de mim, tem ele, além dele, tem um time, e é um time que muitas das vezes, e isso também foi uma virada de chave para a gente, que não era só, vamos contratar pessoas para ensinarmos o jeito que a gente quer. Hoje nós temos um time que muitas das vezes é melhor do que a gente mesmo. Sabe? Hoje a gente tem condição de ter profissionais que são mais especializados, mais técnicos, mais preparados do que nós ali em determinadas áreas. Porque eles, às vezes, têm uma bagagem diferente e a gente se soma, né? E as áreas que nós atuamos com muita tranquilidade por onde nós absorvemos enquanto demanda, enquanto serviço, porque nós sabemos da qualidade. E hoje, além do direito do trabalho para a empresa, nós temos o direito imobiliário, que é uma veia muito forte lá dentro, o direito empresarial como um todo, e o direito civil voltado para a empresa, para o consumidor e etc., para a empresa. Então, qual que é o nosso principal serviço lá dentro? Absorver a empresa. A empresa entrou ali dentro, é como se ela se sentisse abraçada. E é a nossa proposta com todo o nosso espaço, com o nosso ambiente. Inclusive, nós temos a Sala Zen. Você chegou a conhecer, né? A Sala Zen, que nós chamamos, que é uma sala para o cliente ir lá conversar, trocar uma ideia. Porque as relações, elas ultrapassam o simples jurídico. Tem que dar alternativas e soluções que não estão escritas ali na lei. Eu preciso de alternativas e soluções que reflitam o que ele realmente precisa. E o que ele realmente precisa, como que eu vou descobrir? Ouvindo ele. Então, nós sempre criamos esses momentos, esses encontros para ouvir o empresário, ouvir o nosso cliente. E o nosso cliente, a gente quer ouvir de uma maneira que a gente possa solucionar. Não é só ouvir para desabafar. Eu quero solucionar. Inclusive, eu falo que, gente, eu estou tão treinada a ouvir o problema dos outros para entregar a solução que eu sou uma péssima pessoa para alguém desabafar, sabe? Eu só quero desabafar com você. Eu vou dizer, olha, eu só sei da solução. A alternativa é essa, a alternativa é essa. Não, eu só queria desabafar. Prática. Eu só queria desabafar. Tá, tudo bem, tem que avisar antes. Então, a pessoa que senta ali, a gente quer entregar a solução, quer encontrar alternativas, sempre personalizadas ali para ele. Então, hoje o nosso serviço é entender e entregar todos os problemas jurídicos de uma empresa. E aí o empresário, enquanto pessoa física, ele também é absorvido. Ele é absorvido com todas as suas soluções também, né? Então, hoje o nosso serviço ele é bem completo. Mas, além de vender o completo, eu vendo ali o bom, sabe? Eu tenho certeza do que eu vendo, eu tenho certeza da nossa qualidade, da nossa técnica. Inclusive, eu entendo ser esse um dos nossos principais diferenciais, por conta até do tempo que está ali os clientes, das nossas vendas, que ela sempre ocorre dentro da nossa própria carteira, das nossas próprias indicações de clientes que experimentaram o nosso serviço, que tiveram ali, experimentaram um gostinho, né, do nosso trabalho e não querem sair mais. Então, esse é um dos nossos principais diferenciais e do nossa carteira aí de soluções jurídicas. Muito bem. Eu quero bem te perguntar sobre qual é o momento ideal do empresário, do empreendedor procurar um escritório, procurar vocês para olhar para o direito trabalhista empresarial. E, afinal, o que é o direito trabalhista empresarial? Qual a diferença, ou se existe diferença ou não? Tá. Bom, nosso momento dos sonhos é quando ele ainda não tomou a decisão. Porque muitas das vezes ele aparece lá, já fiz isso. E aí eu já fiz isso, poderia ter, às vezes, minimizado vários riscos. O momento é quando ele está pensando em escalonar o seu negócio, aumentar o seu time, contratar mais pessoas, estruturar internamente. Quero trazer ele maior ordem para minha casa, para o meu serviço, para minha empresa. Esse é o momento. Esse é o momento dele me procurar. Não é o momento de quando chega uma ação trabalhista e tem que fazer o que dá. Entendeu? Porque muitas das vezes, quando chega uma ação trabalhista, o cara
Poxa, pequenos detalhes, às vezes, na rotina dele operacional, mudaria completamente o resultado daquele processo. E, às vezes, realmente, eu só tenho que fazer o que dá. Eu tenho que tentar diminuir o prejuízo. É isso. E porque ele não procurou no momento certo uma orientação. Ele não teve acesso à informação no momento certo. E isso são pequenos ajustes. Muitos empresários acreditam que eu já pago comissão por fora, eu pago hora extra por fora, eu prefiro ter PJ do que CLT, eu sei que está errado. E aí essa falsa consciência, eu sei que está errado, mas está tudo sob controle. Sabe, não querer enfrentar o problema? Ele acredita que tem que reformular toda a empresa dele, que tem que mudar toda a operação dele para ficar certo, mas não é assim. A pessoa ela pode fazer pequenos ajustes que vai mudar completamente o resultado daquela partida. Vai mudar completamente o resultado daquele jogo. E ela pode começar pelos ajustes que são mais importantes também. Exatamente. E é isso que eu faço lá com eles. Falo assim, olha, hoje você está nesse grau aqui de risco. Para você mudar para cá, o que você pode fazer? E aí você pode fazer, isso, isso e isso. Aí, cada vez mais que você for diminuindo o seu risco, mais trabalho vai te dar para ajustar a sua operação. Mas é completamente possível fazer isso com pequenos ajustes, pequenas adequações. Mas de forma segura também, para depois... E de forma segura. O prejuízo de uma ação trabalhista é muito maior do que investir em uma prevenção. Não é porque bem uma prevenção, né? Como que você fala? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa só está tocando o barco, só está assumindo risco sem ter a consciência dele. E aí, quando aparece uma ação trabalhista, quando vem uma condenação processual, às vezes aquele valor ali vai inviabilizar a continuidade daquela atividade empresarial. Porque ele não estava preparado. Ele não sabia nem que esse passivo existia. Então, ele ter a consciência do passivo, ter noção até onde ele pode... Olha, aqui eu sei que pode gerar uma condenação nesse prazo aqui, eu posso atuar dessa forma. A partir de agora, eu já não tenho mais esse passivo. Ele tem mais liberdade para as tomadas de decisões, ele tem mais liberdade para administrar ali todo aquele cenário acerca das pessoas, acerca do pessoal dele. Então, isso é muito estratégico. O empresário que pensa dessa forma, ele não tem só tranquilidade, né? Ele tem também uma diferença de mercado muito grande, porque ele tem menos rotatividade, ele tem mais segurança para lidar com os seus colaboradores, ele tem regra dentro da sua empresa que ele pode fazer valer. Ele não fica preocupado de estar ali dentro fazendo errado. Ele não está preocupado de, mas se eu chamar a atenção dele, ele vai me processar. Sabe? Ele tem mais liberdade e ele atua de uma maneira mais... Ele entende também uma coisa que eu já vi, uma palestra sua, né? Você tem aí tido uma grande expansão, um grande crescimento nesse mundo das palestras, falando muito mais para as pessoas, trazendo conhecimento mesmo sobre isso, né? Orientações sobre isso de forma mais, vamos dizer assim, mais efetiva e para um público maior. E eu já vi numa palestra sua você falando sobre isso, questões de documentação, tudo muito bem documentado, que a gente não tem o hábito de documentar tudo, de guardar os comprovantes de tudo. Enfim, a forma de lidar com isso. Quando o empresário ele tem um apoio jurídico desde o início, ele já começa a fazer todo esse processo para depois ele não precisar ficar tentando buscar algo para justificar, mas algo que não tem uma comprovação, vamos dizer, física, formal, né? E essa pegada da palestra foi justamente entendendo qual é o meu... Falei errado. E esse ponto da palestra é justamente entendendo qual é o meu propósito profissional. Meu propósito é justamente chegar no maior número de empresários conscientizando acerca das informações trabalhistas. Porque eu sei o quanto informação no momento certo faz diferença. Se você pega para documentar só o lado ruim da empresa, o lado ruim daquela relação com o seu colaborador, você não comprova, por exemplo, todo o seu lastro positivo, todas as bonificações que você deu, todos aqueles vales que você deu, todas aquelas folgas,
enfim, todas aquelas campanhas positivas que você faz, muitas das vezes não são documentadas. E até mesmo um colaborador ruim, muitas das vezes não tem um lastro daquelas provas. Ele chegou atrasado, não tem documentação. Ele faltou, não tem documentação. Ele xingou, ele bateu, ele brigou, ele roubou e não tem nada documentado. Tudo isso é ausência de instrução. Mas, muitas das vezes, eu vejo empresa fazendo isso de uma maneira burra. Eu não tenho nem outra palavra. Burra. Eu já vi cliente chegando comigo lá para falar que fazia o pagamento de comissionamento no Pix, por fora, e ainda escrito comissão setembro, comissão outubro. Isso é fazer prova contra ele mesmo. Então, muitas das vezes, o empresário está ali produzindo provas contra ele, ou deixando de produzir tentando provas fazer a coisa certa, mas produzindo a prova, fazendo prova de uma forma errada. Exatamente. O empresário muitas das vezes está produzindo provas contra ele, ou muitas das vezes deixando de produzir provas ao seu favor. E esse ponto, esse start, é o que faz toda a diferença no momento de uma ação trabalhista, de uma fiscalização, mas nem no pior cenário a gente tem que pensar. Nós temos que pensar que isso também faz diferença na rotina dele, porque ele se sente mais confiante, ele se sente mais preparado, ele se sente pronto para os desafios que ele, sim, enfrenta todos os dias. Então, isso reflete na produtividade, no faturamento, na margem de lucro, no empenho do pessoal ali dentro, porque, todo mundo tem uma regra para seguir, todo mundo tem algo para ser orientado, eles sabem para onde está indo. E isso faz muita diferença. E até elimina o risco de vir possíveis candidatos a uma vaga pelo motivo de querer aproveitar da empresa mesmo, né? A gente sabe que aí no mercado tem algumas empresas aí grandes, tem empresas que contratam todo dia e demitem todo dia numa velocidade muito rápida e, em seguida, aquele colaborador já está levando as empresas na justiça. Por quê? Talvez já existe um padrão de que está tudo bem, esse tipo de empresa vai perder, nós já podemos entrar com uma ação, a pessoa já entra ali com as segundas intenções, com malícia de entrar, ficar um tempo e depois aproveitar daquilo ali para uma possível ação contra a empresa. E aí tem empresa que já fala, já sei que vai levar na justiça, lida aquilo ali, né, com passivo, mas ele tem como mudar o resultado daquele processo. Hoje, os clientes que estão dentro do escritório, já com um trabalho, né, estratégico interno, a gente não faz nem acordo na justiça do trabalho. Não precisa. Porque ele já sabe o grau do risco que ele está ali submetido e muitas das vezes o resultado vem de maneira positiva. Ou seja, a empresa ganha. Então, ele não tem que estar preocupado. O trabalhista está abordado ali de uma maneira muito estratégica e segura para que ele não tenha problema. Então, isso é um dos principais pontos de atenção para o empresário que quer mudar a chavinha, sabe? Que quer amadurecer, que está pronto para o próximo passo, que ele quer crescer. E, às vezes, é o que falta em muitos momentos, sabe? É essa maturidade do negócio dele. Muito bom. Nós temos muito assunto, Nossa, tá? poderia então, ficar vamos aqui deixar, dias. vamos deixar um pouco para o próximo episódio, porque a gente já está começando a caminhar para o final deste episódio. Fica aqui o meu convite para você voltar mais vezes para a gente falar sobre negócios, sobre sucesso empresarial, sobre esclarecimentos para o empresário ter um pouco mais de luz, né, vamos dizer assim, porque a gente busca ter luz e soluções práticas para que a gente possa tomar decisões muito mais assertivas, onde a gente sabe que, de forma segura lá na frente, a gente está amparado juridicamente, a gente está amparado porque nós fizemos uma coisa de uma maneira correta, idônea, e que a gente se resguardou também para possíveis oportunistas, enfim, ou situações que possam vir a acontecer. Então, fica aqui o meu convite para a gente falar mais vezes sobre isso. Quero que você traga o Rodrigo numa próxima para a gente falar aqui, para ele falar um pouquinho mais sobre as áreas. A versão dele. A versão dele. Contar a versão dele. É isso aí, no direito tem que ouvir os dois lados. Vamos ver se ele vai falar assim, que foi pressionado por 3 mulheres. Que ele foi coagido, que está até hoje lá. Vamos ouvir agora. Agora é hora de ouvir a versão do Rodrigo. Então, fica aqui o convite. Vai ser uma honra receber vocês aqui de novo. E eu pedi
peço que você me fale assim uma frase que ela resuma toda a sua jornada como empresária. Uma frase que inspira você ou que pode inspirar outras pessoas, que faz muito sentido para você, assim. Tem alguma frase que você... Enquanto empresária, eu tenho, assim, enquanto pessoa, né, algo mais pessoal para mim. E eu não vou lembrar o nome de quem diz, mas foi algo que efetivamente me marcou muito. Que é, se você não sentir vergonha dos seus primeiros passos, é porque você demorou demais para começar. E quando eu entendi o impacto disso, é que eu me movimentei em muitos momentos da minha vida, sabe? Quando eu comecei a sair de muitas margens de conforto. Ou seja, você ainda está começando, se você não está sentindo vergonha ainda, né? Se você não tem vergonha daquele conteúdo que você produzia, se você entende que tudo que você fez está impecável, é porque você demorou demais para começar. Porque a gente tem que começar do jeito que dá, como dá, e, enfim, e seguir em frente. E isso me marcou muito. E realmente, várias vezes, eu me pego repensando sobre isso. Até o Cortella fala sobre isso, né? Ele fala... Comece com o que você tem nas mãos. Não espere ter algo melhor para começar. Não espere se sentir preparado para começar. Comece. No caminho você vai se capacitando, você vai preparando. Faça o melhor com o melhor que você tem nas mãos. É uma frase assim, muito parecida com... Tem essa mesma dinâmica, essa mesma essência. Né? Essência. É muito interessante. E assim, é algo que eu ouvi num podcast, que eu me recordo, e foi muito bom. E isso é muito interessante. Você falou até sobre vídeo. Quantas pessoas deixam de gravar vídeo, de falar em público, de gravar um podcast, são convidadas para gravar um podcast. E não vem. Aí, às vezes, convida a pessoa fica assim, vamos deixar para mais para frente. Aí, fico tentando entender o porquê é o mais para frente, mas a pessoa está tentando ganhar tempo para ela se sentir preparada. Mas se ela não se colocar à frente daquele desafio, como ela vai saber se ela realmente estava preparada ou não? Como ela vai saber como ela pode melhorar? É isso que você falou. Então, se a gente não se... E muitas vezes a gente vai olhar para trás e vai sentir vergonha. A pessoa vai olhar para o conteúdo que ela fez há 2 anos atrás e vai falar, o que eu estava fazendo ali? Meu Deus! Meu Deus, como ninguém me falou que, isso não estava bom. Mas, ou seja, se você consegue olhar e comparar, significa que você evoluiu. Já melhorou. Exatamente. Que você melhorou. Exatamente. E é essa a percepção que eu tenho, é essa a mentalidade que eu tento replicar em mim mesmo, em vários âmbitos da minha vida. E isso aqui é legal, porque se você olhar, você fala assim, como faz sentido você olhar para trás, sentir vergonha do que você já fez lá atrás, de como você estava se posicionando, de como você estava construindo, dos seus passos lá de trás. Mas se você já evoluiu, significa que você está sendo melhor que você mesmo. Que é o nosso objetivo, né? Ser melhor que nós mesmos todos os dias. E eu sou muito agarrada no perfeccionismo. Então, eu nunca acho que está pronto, nunca acho que está bom, nunca acho que é o ideal. Eu reviso várias vezes, faço várias vezes. E isso retarda muito o nosso desenvolvimento. Porque a gente não dá o passo, não faz. E eu acho que é importante. Acho que até faz, mas talvez não explode tão rápido, né? Como poderia. É uma questão mais pessoal de ser cauteloso ali com as questões. É verdade. Né? Mais uma vez. Lidiane, nós fizemos aqui alguns passos, tá? Dentro Muitos do passos, seu, né? Alguns passos, vários. E eu vou te ajudar a lembrar de alguns, para a gente falar para o pessoal de casa. Mas Lidiane trouxe para a gente desde o início a importância de ser decidido, de tomar decisão, não esperar muito tempo para começar. Então, vai de encontro ao seu primeiro passo, seu primeiro insight que você deixou da sua própria trajetória, ele vai de encontro com a frase que você acabou de falar, fechando. Depois não foi proposital. Não foi, mas vai de encontro. É porque tem essa sensibilidade de pegar e olhar, sabe? Depois você trouxe pra gente responsabilidade. Como é importante a gente tomar responsabilidade das coisas dos clientes, das pessoas, pra gente entregar o melhor, pra gente ajudar a solucionar da melhor forma possível. Não é isso?
Aí você trouxe para gente sobre a questão da comemoração das vitórias. Celebrar Como toda é conquista. importante. Isso mesmo. Celebrar cada conquista. E aí eu queria que você falasse assim 2 palavras para resumir mais 2 pontos importantes que você quer deixar de insight por um empresário. Persistência e dedicação. Acho que essas sejam as 2 outras palavras que marquem muito aí a nossa insistência, acreditar, principalmente hoje rede social, a gente acaba se comparando tanto com as outras pessoas e a gente acredita que às vezes a gente está fazendo errado, não está fazendo, né? Às vezes até vê pessoas a gente sabe, com menor conteúdo, menor técnica e mesmo assim desenvolvendo mais. Então, assim, esse senso de comparação que muitas das vezes a rede social nos proporciona, até quando a gente não quer, todas as vezes que, dentro de um reflexo da minha carreira profissional, todas as vezes que eu tive um menor desempenho foi quando eu estava preocupada em comparar com outras pessoas. E sempre que a gente está preocupado com o outro, a gente não olha para a gente, não faz o nosso. Então, eu sempre me pego refletindo e reiterando, faça o meu, faça o meu, faça o meu. Seguir o meu caminho. Você acaba enxergando o seu copo mais vazio do que cheio, né? Nesses momentos que Nesses você fica momentos a gente comparando. fica comparando. E quando você sai desse vício, você enxerga o seu copo meio cheio, você enxerga todo o seu grau de conquista, você enxerga a possibilidade de alcançar os seus objetivos. E isso faz muito sentido na persistência e, com certeza, aí na dedicação. Fora que você olha mais para isso, é igual colocar fermento no bolo. Tudo que você coloca, fermento cresce. Então, quando você está olhando mais para você, para sua carreira, para sua profissão, para sua empresa, a tendência é ela crescer. Porque você está olhando para ela. Não é igual colocar o fermento no bolo. Agora, quando você está olhando mais, se comparando demais com o outro, você não tem tempo de fazer crescer o seu negócio. E eu acho que isso cada vez mais está muito vivo, né? E de comparar e etc. E eu acho que tudo que você proporciona foco te domina. E aí você acaba sendo dominado por uma condição, uma situação, perde, às vezes, aquele empenho no que era o seu, do que você tinha que fazer, do que você tinha que entregar. E isso fez muito sentido durante a minha carreira, até hoje. Gente, mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no canal, estamos chegando ao final de mais um episódio do Mapa Podcast. Faça a sua inscrição, ative o sininho, vá até o Spotify, o Mapa Podcast, ouça todos os episódios, maratone, encaminhe para as pessoas que você sabe que pode fazer sentido esse conteúdo de hoje, traga para elas conhecimento, expertise, experiências de grandes empresários, de grandes especialistas de diversas áreas, para que elas possam ter uma trajetória muito mais saudável e muito mais leve no mundo dos negócios. Lidiane, um livro que você quer, assim, falar, gente, leia, só leiam. Assim, um livro que me marcou muito foi O Segredo da Mente Milionária, um livro bem clichê, eu acredito que muitas das pessoas já tenham lido, mas me marcou de uma maneira, assim, foi um estalo, assim, para sair da minha zona de percepção, de indecisão, né? Vou empreender, vou fazer, não vou, prosperidade, enfim, é um livro que fez muito sentido. Às vezes, até se já leu, às vezes vale a pena reler no momento atual da sua vida, que você vai absorver as informações de uma maneira diferente. Isso aí, muito bom. E faz muito sentido. Faz, porque a gente consegue ver coisas que a gente não enxergava, porque a gente está com a percepção voltada para outro lado, a gente consegue ver as coisas de forma diferente. É verdade. Lidiane, foi um prazer bater esse papo com você. Quero mais vezes te receber aqui, como eu já disse. Obrigada pela sua participação. Mais uma vez, pelo seu tempo, a sua dedicação, o seu comprometimento em estar aqui com a gente e contribuir com o pessoal de casa, com a sua experiência, com a sua história e inspirar todos nós. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. E para quem ainda quiser acompanhar mais conteúdo, vai lá no Instagram, @lidianecardoso.adv. Sempre compartilho informação, conteúdo prático para quem quer, de fato, ter informação no momento certo. Então, fica a dica aí. O Mapa Podcast encerra por aqui. Não se esqueça de compartilhar esse episódio, convidar seus amigos a fazer parte dessa comunidade de empresários, empreendedores que estão aqui aprendendo sobre negócios com grandes especialistas. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 18 horas, no canal Mapa Podcast no Spotify. Até lá!